Hello, quarenteners! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que estejam todos bem, a salvo, passando álcool gel, lavando as mãos, aquela coisa toda, né, gente? Eu espero que vocês estejam realmente bem. E antes de mais nada, por favor, já deixa seu like agora para você não esquecer e já me ajudar aqui no canal, para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas, para que a gente tenha um alcance maior. Isso me ajuda muito. E se inscreva. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho, por favor, para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu posto bastante vídeo aqui semanalmente. Quem não me conhece ainda, eu posto geralmente vídeos um dia sim, um dia não. Eu peço até desculpa para quem já me conhece, porque eu fiquei uns 4 dias sem postar vídeo aqui para vocês. Realmente porque eu tava muito presa numa série. E eu fiquei 3 dias sem respirar, sem comer, sem fazer nada. Eu só tava maratonando essa série. Claro que eu vou gravar vídeo para vocês. Não vou dar spoiler agora desse próximo vídeo. Eu tava maratonando essa série maravilhosa e eu realmente fiquei muito presa, tá? Mas, falando de Anne with Annie, segunda temporada, a série que eu tenho certeza que se você assistiu a primeira temporada já ganhou seu coração. É impossível você assistir Anne e falar, não, essa série é boba, essa série não é legal. É impossível você assistir e falar isso, tá, gente? Começo já daqui. Se você não assistiu ao meu vídeo da primeira temporada, então volta um vídeo, assiste o vídeo da primeira temporada, depois você volta pra esse, tá? Porque é uma sequência de vídeos. E vocês vão reparar também que eu vou estar com a mesma roupa, porque eu vou gravar os 2 vídeos no mesmo dia, que é já pra postar na sequência. Eu vou postar hoje um vídeo da segunda temporada e amanhã eu já vou postar o da terceira temporada pra acabar já essa sequência, tá? E eu já vou vir com um tema novo. Vamos lá, gente. Essa série que ganhou o nosso coração e também traz temas muito atuais, temas muito que nós temos problemas até hoje em dia, muitas vezes, que trata assuntos muito sérios como feminismo, como liberdade de expressão e etc. E a segunda temporada já começa cheia de suspense, cheia de coisas para nos prender, como sempre, que já era o de se esperar dessa série. No final da primeira temporada, nós temos o problema que eles estão com problemas financeiros, Cuthberts, e por isso a Marilla colocou a casa num anúncio do jornal para receber hóspedes. E esses hóspedes são nada mais nada menos do que os mesmos ladrões que roubaram o Jerry quando eles foram vender as coisas na casa de penhores e vender também o cavalo, que era para ser o último salário do Jerry, e que ele tem esse assalto e batem nele, e são os mesmos caras que vão para Green Gables ficar hospedados. E aí começa aquela história toda do ouro, né? Que naquela época a falta de informação era demais. E também tem a coisa de, tipo, não ouvir as mulheres e não ouvir as crianças, porque elas realmente não tinham muita voz naquela época ainda. E que, por exemplo, a mãe da Diana chegou a alertar o pai dela sobre essa história para ele verificar certinho, para ele verificar direito, só que a ganância dele fez com que ele quisesse pagar os experimentos para outros fazendeiros para que ele pudesse ter uma parte dos lucros, entendeu? Porque ele achou que ele fosse ficar milionário nessa daí. E aí tem a parte também que a Diana e a Anne vão para Charlottetown e lá elas descobrem que a história do ouro foi uma farsa em uma outra cidade que já teve o mesmo problema. E elas vão atrás do jornalista da época que cobriu toda a história e ele dá várias dicas para elas e elas mesmas descobrem ali que tudo é uma farsa. Porém, os pais, claro que não escutaram a Anne, claro que não escutaram a Diana, ainda acharam que era uma coisa problemática, que elas estavam num bar, né? Porque elas encontraram o jornalista dentro do bar, então elas já ficam achando que a Anne estava causando, né? Como sempre. Porque o que mais acontece é coisas ruins com a Anne. Tudo acontece com ela. Enfim, tem também o tema da escravidão, mesmo depois da época em que a escravidão já foi abolida,
né? Ainda existe muita escravidão na cidade de Trindade, que é a cidade do Bash. O Bash, para quem já assistiu a segunda temporada, já sabe quem ele é. O Gilbert, depois que ele perdeu o pai, ele resolve se aventurar e conhecer lugares novos. E nisso ele vai trabalhar num navio, onde ele conhece o Bash. E esse navio ele vai parando por várias cidades, e uma das cidades em que eles param é a cidade de Trindade, que é a cidade do Bash. O Bash é um negro livre. Ele já era livre naquela época, todo mundo já era livre, porém ainda existia muita escravidão naquela época, mesmo depois deles serem livres, né? Que é quando ele encontra a mãe dele, e a mãe dele trabalha numa casa de família, e ela ainda serve como escrava. E você vê também pessoas na rua tratando ele como se ele fosse ainda um escravo, sendo que já não tem mais essa coisa de escravidão, e o pessoal ainda continuou na escravidão. Essa história também do Gilbert querer conhecer o mundo, querer conhecer coisas novas antes de ter certeza do que ele quer, eu acho realmente isso muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que também deveria servir pra gente, né? Porque a gente também deveria conhecer outras coisas antes de ter certeza do que a gente realmente quer, antes de nos descobrir. Só que isso só acontece quando o Gilbert sai da zona de conforto dele, porque ele ficou órfão, e aí ele, tipo assim, ou ele ficava lá e tinha uma vida de fazendeiro, ou ele podia sair, viajar, conhecer o mundo e conhecer coisas novas e saber o que ele realmente quer. E nessa viagem, inclusive pra Trindade, é onde ele descobre que ele realmente quer ser médico, que ele já descobre a vocação dele e ele descobre o que ele quer estudar. Na segunda temporada, a gente também vê essa parte do descobrimento, da fase da adolescência em que você descobre que você tá gostando de algum garoto, que eles começam a fazer jogos para poder se beijarem, aquela coisa bem de criança mesmo, bem infantil, já mostra eles um pouco mais crescidos e conhecendo essa outra parte, tendo interesse por meninos, os meninos tendo interesse nas meninas, aquela fase do descobrimento realmente. E também tem a fase do descobrimento do Cole, porque ele ainda não... Ele sabe que ele é diferente, porém ele não sabe ainda ao certo como e nem o porquê. E isso ele vai acabar descobrindo quando tem a festa da tia Josephine. A tia Jo, ela era uma homossexual, onde a esposa dela faleceu. E nessa coisa toda, a Diana também descobre que ela era homossexual nessa festa, porque ela não sabia. Ela descobre na hora que uma convidada da tia Jo comenta que ela era o casal modelo, junto com a esposa dela falecida, né? Então a gente tem também essa parte, porque a Diana não sabia realmente, achava que elas eram apenas companheiras de vida, que elas eram apenas amigas que viviam juntas. Porém, tem toda essa fase do descobrimento da homossexualidade do Cole e a Diana descobrindo que a tia Josephine era lésbica também, né? Tem também a parte onde a Anne pinta o cabelo, porque ela sofreu tanto bullying que ela acha que o cabelo ruivo é a desgraça da vida dela, porque ela sofre muito bullying com isso, ela sofre demais com isso, ela sofreu muito preconceito também, teve muita dificuldade de aceitação, e por isso ela resolve pintar o cabelo. Só que quando ela pinta o cabelo, ela tem a autoaceitação, né? Que é aquela fase que ela ela tem que se aceitar. Depois que ela viu que ficou uma porcaria o que ela fez no cabelo, ela resolve ela vê que ela realmente era bonita daquele jeito, ela começa a se aceitar e começa a ter uma aceitação melhor também disso. E também tem a parte em que a Anne, ela descobre que ela não quer ser apenas uma noiva. A Anne sempre mostrou desde a primeira temporada que ela é uma menina à frente do tempo dela e que ela queria muito mais do que isso para a vida dela. E é quando ela se descobre que ela não quer ser apenas noiva. Entende? E a tia Josephine ainda deu uma ideia para ela de que para ela estudar, ter o dinheiro dela, fazer o que ela quisesse e comprar um vestido branco para ela usar a hora que ela quisesse, porque aí assim ela poderia ser uma noiva quando ela quisesse, mas ela seria uma pessoa independente. Ela não quer ser uma pessoa que fica presa ao marido. E também tem aquela coisa, né? Naquela época em que as mulheres eram criadas para servir aos seus maridos, também tem a questão da Prissy, que ela larga o professor no altar, porque o professor
não ia deixar com que ela estudasse, ela ia ter que viver para o marido em outra cidade, e apenas isso, ela não ia ter o direito de estudar. E também tem a questão da Diana, que a mãe dela quer, porque quer que ela estude em Paris, para que ela vá para a escola de etiqueta e seja educada corretamente para ser uma boa esposa, e seja educada apenas para isso. E ela quer também muito mais, ela também quer ter a oportunidade de estudar numa faculdade, a oportunidade de fazer outras coisas que ela gosta, a oportunidade de se descobrir. O feminismo, ele é desde sempre muito forte nessa série, muito forte. E dos direitos da mulher também, né? E aí chega uma professora em Green Gables que veio para revolucionar tudo. Ela é uma mulher extremamente à frente do tempo dela. Ela já usava calça na época, andava de moto. Ela veio de uma outra cultura. E ela choca quando ela chega, né? E o diferente sempre assusta. E ela também traz métodos de ensino super diferentes, onde acontece um pequeno acidente, que não foi nada demais. Se você for assistir hoje em dia, né? Que a gente tem outra visão, que a gente tem outra visão das coisas, a gente já tem uma aceitação melhor de tudo. Ela querem destituir ela do cargo porque ela é diferente. E como eu disse, o diferente sempre assusta, o diferente traz transtornos, né? Porque tira a gente da zona de conforto realmente. Porém, os métodos dela são incríveis, porque as crianças começam realmente a aprender. E ela veio realmente para despertar esse interesse nas crianças, delas quererem fazer uma faculdade, delas quererem ter uma profissão, querer ter uma vida diferente. Ela começa a despertar isso em todo mundo. Que é quando a Anne e os amigos se reúnem em uma forma de protesto para manter a senhorita Stacy. Porque não é porque ela é diferente que o diferente seja ruim. E também entra o fato do Gilbert ter voltado para Avonlea justamente por causa disso. Se fosse para ele voltar e continuar sem nenhum tipo de progresso, se ele num lugar onde ele não pudesse crescer na vida dele, ele não queria estar lá. Então, justamente, ele voltou justamente por causa disso e não vão deixar progredir. O fato de ser diferente, de querer trazer coisas novas, é uma forma de progresso. Então, se ele não puder progredir ali, ele também não quer estar ali. E também, por fim, tem a história do Cole, que ele foi morar com a tia Josephine, que ela deu essa oportunidade para ela, e ele, por querer mais, por não se encaixar ali no meio onde ele também sofreu tanto bullying, sofreu tantos preconceitos, porque ele era um artista também, e por ser diferente dos outros, né, eu acho que a maior parte do preconceito é porque ser diferente. Tudo que era diferente deles, eles tratavam com preconceito. Eu acho que era justamente isso. Porque a gente vê preconceito com a Anne, que era ruiva, vê preconceito com gays, ver preconceito com artistas, ver preconceito com negros. Então, a gente vê diversas formas de preconceito. Então, o Cole resolve ir morar com a tia Josephine, onde ele pode ter novas oportunidades, ele pode estudar, ele pode ter um futuro, onde ele não teria se ele continuasse em Avonlea, porque já mostra também um pedaço da parte da família dele, onde a mãe dele só deixou ele estudar e, tipo assim, ele só poderia se limitar àquilo. Ele ia ter que estudar e quando acabasse a escola, ele ia ter que cuidar dos irmãos e acabou. Ou ele estudava ou ele cuidava dos irmãos. Então ele teria uma vida limitada e ele escolhe ter algo novo e ele escolhe vivenciar algo novo e ter novas oportunidades, né? Então, essa segunda temporada fala mais sobre as oportunidades, sobre o diferente sendo introduzido, sobre a mudança começando. O descobrimento da nova fase que eles estavam vivendo, o descobrimento de querer fazer uma faculdade e até mesmo o progresso, né? Então a gente vê muito forte a questão do progresso e a questão do diferente nessa segunda temporada, tá? Então vai lá, assiste tudo da segunda temporada, ativa o sininho e espera que amanhã já tenha o vídeo da terceira temporada pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!